A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo à TBS Teologia Bíblica Sadia para o meu e o seu coração. E vamos responder a mais uma pergunta que me fizeram, isso mesmo, me perguntaram, e vou responder com a TBS Teologia Bíblica Sadia para o meu e o seu coração. E a pergunta é sobre dízimo, novamente voltando ao assunto de dízimo, voltado aos dízimos do Senhor. Me perguntaram, de quem são os dízimos? Ora, pergunta bastante interessante. De quem são os dízimos? Você já perguntou? Você já fez essa pergunta para você mesmo? De quem são os dízimos? Tem muita gente que não sabe de quem é os dízimos. E eu quero ler com você Levítico capítulo 18, versículo de número 21. Diz assim: dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel, como herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Os dízimos são dos levitas e sacerdotes do Senhor, pelo serviço prestado na casa de Deus, na casa do Senhor. No tabernáculo, no deserto, depois que entrou na terra de Canaã, os levitas continuaram recebendo os dízimos dos hebreus, dos descendentes de Jacó. Meus queridos, os dízimos são dos levitas e sacerdotes. Traduzindo, hoje os dízimos são dos pastores e do ministério, que são os levitas do Senhor. É isso mesmo. Os dízimos não é dos membros da igreja. Os membros da igreja, eles desfrutam dos dízimos por intermédio da administração dos sacerdotes, dos pastores e os levitas auxiliares. Então, eles desfrutam do dízimo na assistência social, nas festividades, nas palestras, no seminário, nas pregações, enfim, todos participamos do dízimo, mas sobre a administração pastoral. Ora, fica a critério do ministério administrar o dízimo segundo os parâmetros da palavra de Deus, com sabedoria, com inteligência, economicamente. Não há um modelo bem claro, bem estabelecido no contexto do Novo Testamento sobre a questão de como os pastores e os obreiros auxiliares, como eles devam administrar os dízimos dos membros da igreja do Senhor, daqueles que amam a Jesus e contribuem com amor e carinho para a obra de Deus. Isso fica a critério do ministério estabelecer como eles vão administrar a questão dos dízimos. Os dízimos são deles, porque havia em Israel o dízimo do dízimo. O próprio levita, o sacerdote que recebia dízimo de Israel, eles também dizimavam. E o dízimo dos dízimos, eles comiam esses dízimos? Não. Eles distribuíam em forma de dízimo da caridade, dízimo da gratidão nas festas de Israel, e distribuía para os pobres, carentes em Israel. Queridos, deu para entender? O dízimo são dos pastores e auxiliares hoje no contexto do Novo Testamento. Ofertas e dízimo são dos pastores para cuidar da casa de Deus, construir, enviar missionário, abrir igreja, sustentar as despesas sacerdotais de viagens, de pregações e ajudar os irmãos na assistência social. Então, dízimo é dos sacerdotes, no contexto do Antigo Testamento, levitas e sacerdote, pelo serviço prestado. É por isso que Jesus disse que digno é o obreiro do seu salário. Se os obreiros estão envolvidos no ministério, eles têm que viver dos dízimos e das ofertas. Isso é a grande verdade, isso é bíblico, está na palavra de Deus, no contexto do Novo Testamento.
É Jesus que fala isso. Paulo também fala sobre a questão de ajudar os obreiros que estão trabalhando em eminência. Não amarra, não coloca mordaça na boca do boi que debulha, que está ali rodando, debulhando o trigo ali na época do apóstolo Paulo. Não faça isso. Aquele que tira o leite tem que ser o primeiro a tomar, a provar, como disse Tiago. Ou quem debulha tem que participar, quem planta tem que colher, enfim. Os que estão em eminência na obra de Deus precisam ser ajudados, precisam ser acolhidos, precisam ser assistidos com os dízimos e ofertas. Os levitas. Entenda que não pode um membro comum administrar os seus dízimos. Quem administra os seus dízimos são os sacerdotes e os levitas. Repetindo, os dízimos são dos levitas e sacerdotes, dos pastores e auxiliares, não são da comunidade. A comunidade simplesmente participa, come junto, é abençoado junto com o ministério, são contemplados junto com o povo de Deus. Enfim, é assim que devemos entender a questão dos dízimos na administração pastoral. Como deva ser administrado? Com sabedoria, com inteligência, com amor e economicamente, e não com abusos e absurdos. Amém, queridos? Acredito que esta resposta serviu para a sua aprendizagem, para o seu crescimento espiritual. Ora, tem muita gente que não entende isso e faz uma confusão imensa. Aí começa a dizer que os pastores, os obreiros do Senhor estão abusando, estão desviando dinheiro. Como é que eles vão desviar o dinheiro se são deles? Se Deus deu para eles? Eles que administram. Agora, se eles estão abusando, no sentido, gastando naquilo que não é devido, usando o dinheiro do Senhor, que o Senhor deu para eles através dos membros, eles vão prestar conta com Deus. Não conta com o membro da igreja, com a igreja de Deus, não. Eles vão prestar conta com o sumo sacerdote, Jesus, o nosso Nazareno, o nosso Cristo, o nosso sacerdote e advogado, que está junto de Deus, intercedendo por mim e por você, e por todos. Portanto, nós não devemos deixar de dizimar, de devolver nossos dízimos por falta de má administração pastoral ou dos levitas. Jamais devemos deixar de devolver os nossos dízimos. Por isso, eu já presenciei muitos irmãos dizendo que não vão entregar mais os seus dízimos justamente porque os pastores e levitas não estão sabendo administrar os seus dízimos de forma coerente e lógica. Não faça isso. Continue dando seus dízimos, as suas ofertas, e pode deixar com Jesus. É Ele que vai orientar os pastores e os levitas a administrar bem. Qualquer coisa errada que eles estiverem fazendo, aí é problema deles e Deus, e não seu. Nunca deixe de colaborar, de ajudar, por causa de uma má administração. Se você fizer isso, você vai deixar de ser muito mais abençoado. Você vai enfraquecer as estruturas espirituais e materiais do reino de Deus. Por quê? Porque cada igreja aberta é almas que serão salvas. Ora, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagine quantas almas se salvam quando uma igreja é aberta. A gente tem que olhar, tem que ver por essa perspectiva. Não pela perspectiva da negativa. Pelo pessimismo. Pelaquela perspectiva que não vai para frente, que não dá, que isso não é de Deus, que isso não vai chegar a lugar nenhum. Aquelas murmurações contra a igreja de Deus não é legal, não é bom, prejudica, impede que a igreja cresça no sentido espiritual e materialmente também no reino de Deus. Que Deus abençoe vocês com essa resposta da TBS. Me perguntaram, a MP me perguntaram e eu respondi. Você com a TBS Teologia Bíblica Sadia para o meu e o seu coração. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.